Boa noite. Mulheres na liderança das organizações estão mudando o universo corporativo e para melhor. Embora elas não apareçam na economia global na mesma extensão que os homens, as mulheres na liderança das empresas estão demonstrando um resultado excelente. No Band Entrevista de hoje, um exemplo disso. Suzana Afonso, do Grupo Vitelo. Muito bem-vinda. Uma alegria imensa receber você aqui. Parabéns pelo trabalho, pela gestão do Grupo Vitelo. Eu que agradeço, Júlia. Muito obrigada, boa noite. Boa noite aos telespectadores, né? É um prazer estar aqui sendo recebida por você. Pois é, o prazer é todo nosso ver mulheres aí liderando, fazendo sucesso no mundo corporativo. Exatamente. Agora me fala, Suzana, você é formada em Direito, sim, né, com especialização em Direito Empresarial. Estava atuando na tua área quando você foi chamada por um irmão teu para compor a gestão do grupo, para ajudar, né, na empresa. Fala um pouco desse processo todo de saída da tua área para ajudar na gestão da empresa. Exatamente. No caso, quando eu me formei, o período da minha faculdade toda, eu trabalhava dentro da empresa junto com a minha família. Com a questão da formatura, eu queria exercer a minha atividade jurídica. Então, eu tive que falar para os meus pais, né? Eu quero sair da empresa familiar para poder viver essa experiência, né? Então, de fato, eu passei 4, 5 anos atuando no ramo do direito. E com o falecimento do meu pai, esse meu irmão, ele pediu para eu retornar para a empresa para poder ajudá-lo. Também tenho outros irmãos que ajudavam, né? Mas, enfim, ele gostava, a gente tinha uma parceria muito grande. Esse processo de retorno foi um processo de amadurecimento muito grande, né? Eu fiz a especialização na área de Direito Civil e Empresarial e quando eu retornei para a empresa, eu já procurei fazer um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, justamente na parte de gestão de negócios, o que ajudou bastante nesse processo de amadurecimento. Tua família é toda mineira, né? Exatamente. Tua mãe, seu pai. Só eu fui a primeira. São 4 irmãos e você é a quinta. Exatamente. Caçula. Isso, caçula, a única mulher. E eu já nasci no Amazonas, já nasci em Manaus. Eu sou a primeira manauara da família. Eu vi Dona Laide falando, ai, minha caçulinha linda, maravilhosa. Exatamente. Coisa de mãe, né? Agora, normalmente, quando acontece, no caso do falecimento do fundador, que no caso foi o teu pai, é natural o filho homem mais velho ser o sucessor. Né? No caso, você tem 4 irmãos mais velhos que você. Você é a mais nova. Exatamente. Né? E como se deu esse processo de seleção para você assumir a direção da empresa? Isso. No caso, a gente sempre trabalhou junto, toda a família trabalhou junto, né? Então, cada um tinha uma função, porque a operação da nossa empresa, ela é uma operação um tanto quanto complexa. E aí, cada filho tinha uma função. Eu já tinha essa veia mais administrativa. E por ser a mais nova, eu sempre procurei estudar. Sempre gostei de estudar, adoro estudar até hoje, continuo estudando, né? E então, acho que acabou sendo um processo natural de seleção, né, da pessoa mais qualificada. Você hoje é CEO da empresa, isso, né? Exatamente. A direção hoje, geral a direção toda geral do é Grupo Vitelo minha. Isso, mas faz parte de um processo de governança corporativa. Então, não quer dizer que a minha mãe ou os meus irmãos não tenham uma função, muito pelo contrário. A Dona Laide hoje está com 74 anos. 74 anos. Continua ativa exatamente, lá, né? Isso, extremamente exigente, né? Então, hoje a gente tem um conselho de família, a gente tem conselho, já está preparando um conselho de administração, a gente já exercita através de uma agenda anual de reuniões, tem todo um cronograma onde quem é o presidente do conselho de família, quem é o presidente do conselho de sócios, no caso, que é o que a gente exercita hoje. O mais legal também desse processo todo é que a nossa terceira geração já está envolvida nesse processo. Então, hoje nós temos os nossos jovens, né? Tem crianças, mas temos
minha mãe tem cerca de 8 netos, né? E alguns já estão acima de 20 anos. Então, Você tem uma filha Eu também. tenho uma filha de 17 anos, exatamente. Já está sendo preparada também? Já está sendo preparada. Então, tem todo um regramento para eles poderem participar da empresa. Foi construído tudo, vamos dizer assim, a 4 mãos, a 8 mãos, não é verdade? E, no caso dos jovens, eles mesmos criaram as regras para eles entrarem na empresa. Né? Então, eles puderam, foi feito todo um projeto para isso. Nós primeiros tivemos a oportunidade de participar de um programa de desenvolvimento de acionistas. Então, a gente primeiro preparou a base para trazer esses conhecimentos, para a gente poder realmente compreender primeiro o que era a governança corporativa. Foi uma experiência, assim, fantástica para a gente, porque nós tivemos a oportunidade de estar numa sala de aula com outras famílias empresárias de Manaus, e aí nós pudemos trocar experiências. Da mesma realidade corporativa, exatamente, né? Construir uma amizade fantástica, não é verdade? E, com isso, quando a gente terminou esse curso, que durou em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, como se fosse uma especialização mesmo, né? Ótimo. E aí depois nós partimos então para a implementação da governança corporativa. Então nós contratamos uma empresa de fora de Manaus, uma empresa conceituada no ramo, com muita experiência em implementação de governança corporativa. E nós também passamos mais 1 ano e meio construindo todas as regras, todo o código de conduta. E aí você gera todo um processo educativo. Gerou um grau de maturidade fantástico para a família. Então, hoje nós temos na empresa, por exemplo, os valores da empresa e nós temos os valores da família. Isso né? é importante, então, isso é né? muito legal. Claro, né? Exatamente. Eu li recentemente, até em pesquisas, da Connect Americans e outras empresas focadas em RH, em economias corporativas, que envolvem grupos familiares. E é muito engraçado que eles apontam características específicas de mulheres na liderança e explicam por que dá tão certo. Eu achei interessante porque isso me pareceu um perfil muito similar ao teu e a da dona Laide, que é sua mãe, que as mulheres dão mais importância às oportunidades de crescimento na empresa. Elas são mais propensas a desafiar mudanças, elas não têm medo de ficar naquela zona de conforto, né? Elas querem partir para algo mais agressivo, arriscar. Têm habilidade na relação interpessoal, isso é fato, né? Sabem administrar problemas, né? Conseguem construir ambientes corporativos mais leves e solucionam muitos problemas. E é uma característica feminina, né? Porque a mulher, ela faz muitas tarefas ao mesmo tempo. E eu acho que é nisso que casa bem. Eu vi dona Laide atuando e fiquei impressionada. Eu falei, gente, é o perfil certo no caso da tua mãe e o seu caso, né? Porque são muitas tarefas ao mesmo tempo. Exatamente. Eu acredito que uma das características mais interessantes das mulheres é essa capacidade de ter uma visão mais ampla, não é verdade? Geralmente, os homens são muito fortes no empreendedorismo, eles são objetivos, eles são até racionais demais, não é verdade? Meu pai era extremamente empreendedor, era desbravador, né? E a minha mãe, a verdade é que a minha mãe vinha atrás consertando, né, esses rompantes que meu pai tinha, né? Então, assim, o que eu percebo de diferente é que os homens, eles têm muito essa questão de orgulho de vencer a adversidade. Eles criam uma ideia, né? Meu pai era muito desbravador nessa questão de criar carneiro, ele construiu uma fazenda de carneiro e tudo que ninguém tinha, ele queria provar que era possível, né? Então, o trabalho da minha mãe era um trabalho administrativo, era justamente chamar ele para a razão, né? Então, hoje o meu papel também é esse, né? O peso e o contrapeso, não é isso? Eu vi o vídeo que vocês mandaram, onde ela fala, inclusive do início do Grupo Vitelo, que quando eles vieram para cá, eles sentiram falta de ter aquilo que tinham, claro, com mais qualidade,
em Minas. E aí, então, eles começaram. No início era aquela coisa meio que delivery, né? De porta em porta. Depois eles viram que deu certo. Isso. E hoje o grupo está aí há 28 anos no mercado. Exatamente, é isso aí. O Vitello começou inicialmente, como diz assim, fundo de quintal, né? Na garagem, não é isso? Bem realmente... como a gente vê algumas empresas. O que eu acho legal da história que a gente conta é que é possível, né? Então, a verdade, eu acho assim, a gente tem que aprender com as empresas que estão há mais tempo na nossa frente, o que elas fizeram para conseguir. Então, hoje, o que eu percebo da maioria das empresas é que elas simplesmente não procuram observar o que aquelas que têm mais experiência, que estão há mais tempo no mercado, o que elas fizeram para se manter no mercado. E, por outro lado, a gente tem essa cobrança o tempo todo por novidade, por reinvenção, né? Essa nova economia, essa questão das mídias sociais, do novo formato desses clientes, desses consumidores mais exigentes, né? E no Brasil a gente ainda teve a questão da crise para ajudar, né, nessa pressão. Isso atacou todo mundo. Exatamente. Mas eu vou chamar um breve intervalo. No próximo bloco nós vamos falar desses 28 anos do grupo Vitello, mas... pelo menos eu percebi a expansão do grupo nos últimos 9 anos, justamente na sua gestão. Exatamente. É daqui a pouquinho, depois do nosso breve intervalo comercial. Não sai daí não, hein? E voltamos com a participação da Suzana Afonso, do Grupo Vitello. Suzana, estávamos falando no primeiro bloco, no final, que o Grupo Vitello está há 28 anos no mercado, mas justamente nos últimos 9 anos, o tempo da sua gestão frente à empresa, ou junto à empresa, que o grupo expandiu. Como você avalia esse crescimento? Esse crescimento ele foi necessário, né? Eu acredito que uma empresa ela não tem alternativa se não crescer, para ela poder se manter no mercado, para ela se manter competitiva, para ela conseguir valorizar a marca dela, né? O Vitello, nos últimos 9 anos, ele praticamente triplicou de tamanho. Então, foi um trabalho bem árduo, né? Bem, Suzana? Sim, foi um trabalho em equipe, com certeza. Houve necessidade do comprometimento de todos, né? Além da gente ter aberto novas lojas, como a loja dos franceses e a loja do Parque 10. Hoje são quantas lojas? Hoje nós temos 3 lojas de varejo e um atacado na matriz. Quantos funcionários? 177 funcionários hoje. Nós investimos muito em administração, muito mesmo. Então, nós investimos em tecnologia, tanto em maquinário, para aumentar a nossa capacidade produtiva, como também em tecnologia para gestão de sistema, né? Tivemos que trocar equipe para uma equipe mais maduras e hoje a gente continua, é um processo que não para, realmente é um processo que não para. Na nossa conversa prévia você citou que o teu sonho é tornar a empresa, o Grupo Vitello, como uma empresa de vanguarda. O que isso significa? Esses ensinamentos vêm muito. Nós temos um programa que é com a Fundação Dom Cabral, que é a 5ª melhor escola de negócios do mundo. Então, é um trabalho bem interessante. Os professores de lá, eles fazem com que a gente tenha acesso a tudo que há de mais moderno em termos de gestão. E a ideia é a gente poder trazer para dentro da nossa realidade, né, amazonense, do Vitello, essas iniciativas que muitas vezes ficam restritas ao universo das grandes empresas, né, e muitas vezes só nos Estados Unidos ou na Europa. Então, por que não trazer para a gente? E o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai conversar com as pessoas, vai demandar alguns serviços no mercado, falando essa linguagem mais moderna, as pessoas não entendem. Então, eu acredito que ser vanguardista é exatamente você trazer esses conhecimentos, de mostrar que é possível, porque a maioria das pessoas, elas não acreditam. Elas acham que ou você é pequeno demais, ou você não tem como executar aquilo, e, na verdade, a gente consegue traduzir. É muito interessante a nossa experiência no Vitello. Acaba que, engraçado, uma vez eu li isso, você acaba travando você mesmo, exatamente, né? O medo de fracassar acaba... Exatamente, são as crenças limitantes. Crenças limitantes. Não é verdade? Exatamente, é o que a gente mais tem, eu acredito. Inclusive aqui em Manaus,
pelo modelo que nós temos de Zona Franca, não é verdade? Então, a gente tem essas indústrias que vêm para a Zona Franca, com tudo pronto, tudo montado, e a gente fica aqui construindo nossas empresas locais, mas com muita dificuldade, sem trazer tanto esses conhecimentos. Né? Então, às vezes, por exemplo, é um açougue que vai dando certo e aí cresce um pouco, mas por não trazer para dentro da sua empresa essa profissionalização, essa incorporação desses conhecimentos de gestão, do que realmente há de mais moderno, acreditar que valores realmente norteiam uma empresa, não é verdade? Se preparar efetivamente. Exatamente. Né, então, acontece que acaba que ela não consegue dar perenidade na empresa. Verdade. E aí, hoje, eu acredito que o Vitelo é uma empresa sólida, né? Uma empresa que conseguiu passar por essa crise, estamos conseguindo passar. Mas também tem tudo muito a ver com o legado que teu pai deixou, sobretudo os conhecimentos que ele passou para vocês, né? Exatamente. Ele foi o fundador e deixou uma história. Aliás, eu fiquei bem feliz, né? Achei bem legal quando eu ouvi os teus irmãos repetirem alguns ditados que teu pai adorava, né, citar. Um deles bem interessante, por sinal. Na lagoa, sapo de coca com ele. Ou seja, ele acreditava que não adianta, você tem que estar ali, na mão na massa, tem que estar presente para a coisa funcionar, né? Exatamente, exatamente. O nosso pai, ele sempre... Realmente, ele era cheio dos ditados. Ele não era uma pessoa que gostava muito de explicar as coisas, não. Ele não tinha paciência para explicar as coisas para a gente. Mas o legado dele realmente é muito forte, principalmente pelo exemplo, né? Eu acho que esse aqui é o principal. É o principal. Ele e a minha mãe, eu acredito que foram uma combinação muito boa. Né, Como é o nome dos teus irmãos, já que citamos, que fazem parte, além da Dona Laíde, o nome do teu pai era Luiz Afonso. Luiz Afonso, uma homenagem a ele, a Dona Laíde e os teus irmãos, Luiz. O Fernando, o Luiz Ricardo e o Fábio. Tá. O irmão que te convidou foi o que faleceu 15 dias depois da morte do teu pai? Foi, exatamente. Foi o Fábio, que era o irmão mais novo, exatamente. Que infartou. Sim, ele infartou. Uma pena. Enfim. As mulheres também aguentam mais esse rojão aí emocional, é uma barra pesada, exatamente. Né? Agora, algo que também me chamou a atenção, e me chama sempre que eu frequento a Vitelo, passo por lá, eu percebo o orgulho, um pouco da alegria estampada na carinha dos funcionários. Isso me passa, você citou inclusive isso comigo, que há um investimento muito forte e que na gestão pessoal, isso é perceptível. Eu acho que aí também tem um pouco da tua marca e da marca da tua mãe nessa gestão, nesse relacionamento interpessoal. E aí você tinha comentado comigo também que, como já é muito forte na gestão pessoal, que estava faltando investir mais na área mais... Processos de gestão mesmo. Isso, exatamente. Sempre realmente foi uma característica muito forte a forma como nós tratamos os nossos colaboradores. Nós temos verdadeira paixão por eles. Eles sentem orgulho de fazer parte da história do grupo. E uma coisa que a gente sempre transpareceu para eles é que eles são donos junto com a gente. Então, a gente tem um senso assim, de responsabilidade, de compromisso com os nossos colaboradores, que às vezes até assusta algumas pessoas, né? Então, realmente, a minha mãe chegava ao ponto, alguns anos atrás, dela ligar no banco, mandar puxar a lista de todo mundo que está devendo, porque ela queria resolver a vida de todo mundo. Então, ela tem essa característica da grande mãe, né? Isso acaba sendo uma característica muito forte dela. E aí, ao longo do tempo, o meu papel já é começar a educar mais essas pessoas, né? Educar os nossos colaboradores para um comportamento mais profissional, porque nem sempre dá para você ajudar todo mundo. Nós tínhamos no passado uma iniciativa de construir casas para os colaboradores, era uma iniciativa fantástica, muito legal. A gente também é uma empresa muito festiva, né? A gente adora comemorar Dia das Mulheres, Dia dos Pais. E é legal porque se comemora o Dia das Mulheres e não comemora o Dia dos Homens, eles fazem... Dá problema. Exatamente. Então, por exemplo, Dia das Crianças é uma oportunidade que a gente traz os filhos dos funcionários, dos colaboradores, para vir participar. E para eles é uma alegria enorme. No Natal, por exemplo, a gente compra um presente para cada filho de funcionário.
Então, vai com o nomezinho dele. Então, imagina assim, o que que isso significa, a empatia, né? Outra coisa é a questão dos nossos valores, que a gente realmente pratica os nossos valores. Que bom. Agora, você é muito jovem, posso dizer? Pode. Tem 37 anos. Isso, exatamente. Né? Olha para trás, vê a estrada percorrida, como é que você se sente? Eu me sinto muito feliz, né? Uma coisa que eu tenho bastante orgulho é da minha maturidade, honestamente falando. As pessoas que me conhecem, as pessoas que se relacionam comigo, os meus colegas de especialização, né? Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que eu consigo falar de igual para igual com qualquer empresário, eu não fico melindrada, muito pelo contrário, eu assumo a responsabilidade enquanto mulher, enquanto uma pessoa jovem, uma pessoa que precisa realmente se posicionar diante de certas questões, já que eu tenho essa ideia de ser vanguardista, então eu tenho que trazer esses novos conceitos. Em algum momento você se sentiu discriminada por ser mulher? Já. Inclusive, no início, pela minha própria família. Por isso que eu perguntei, porque em geral são os homens que lideram. Exatamente. Mais velhos. A minha própria mãe me discriminava no início, hoje ela já... Olha, dona Laide. Mas é um aprendizado, é um aprendizado. E o que eu vejo, assim, por exemplo, com relação às algumas amigas que eu tenho, que passam por essa mesma situação que a minha, de estar dentro da empresa familiar e não conseguem se posicionar, o que foi o meu diferencial? Eu não aceito não. Você tem que me convencer do seu não, senão eu vou perturbar todo mundo até, ou vai fazer o sim que eu quero, ou então vai ter que mudar a minha opinião. E como eu estudo muito, eu converso assim muito, eu troco muita experiência. Se eu tenho um problema, eu vou procurar saber quem acertou então, quem está fazendo o correto, como é que se faz o correto. E aí acaba que eu construo um benchmarking muito grande, um networking muito grande. E aí os meus argumentos, eles geralmente são muito sólidos. É a questão do feedback também, né? Tem a questão do feedback, quando exatamente. O profissional, aquele que trabalha com você, sente que você está valorizando, está percebendo o trabalho dele, ele está tendo o teu retorno, sim, aí você cria a empatia. Exatamente. Né? Geralmente as pessoas gostam bastante de trabalhar comigo. Eu não tenho grandes dificuldades, não. Eu tenho uma capacidade muito grande de conversar, de questionar, sabe, assim, de trazer a pessoa para uma outra realidade, para ela expandir os conhecimentos dela. E uma coisa que eu valorizo ao extremo é a questão do estudo. E o que podemos esperar do grupo para os próximos anos? Com certeza, estamos nos preparando, né, para retomar esse crescimento. Tem projetos maravilhosos pela frente, porque a intenção é exatamente que o Vitelo seja um orgulho do povo amazonense. Né? Muito legal essa ideia de uma empresa que veio, se consolidou, nasceu aqui, se construiu aqui e que sirva, inclusive, de exemplo para o resto do Brasil. A ideia é essa mesmo. Suzana, foi um prazer enorme ter você na bancada. Muito feliz de ter mais uma mulher empresária. Exatamente. E com muito sucesso, obrigada. Brilhando de igual para igual. Que legal, muito Muitas obrigada. outras mulheres vençam também no mercado. Exatamente. E a você que nos acompanhou no nosso Band Entrevista, no próximo sábado estaremos de volta com mais um entrevistado especial, com certeza. Thank you.